Nesse vídeo a gente vai fazer a correção da seção Aprofunde na página 358 entre os números 4 e número 7. Então na pergunta número 4 é a seguinte: o chamado American Way of Life, ou estilo de vida americano em português, foi um conceito atribuído a um modelo de comportamento difundido nos Estados Unidos. Por meio dele, o consumismo se tornou uma solução para esquecer ou neutralizar as consequências da Primeira Guerra Mundial. Na sua opinião, como os padrões de consumo e de cultura americanos ainda influenciam o resto do mundo, e especialmente o Brasil? Então, a gente tem desde a década de 1910, toda uma política de propaganda iniciada nos Estados Unidos, incentivadora desse consumo. E a partir dos meios de comunicação de massa, como rádio, cinema, jornais, seriados, musicais, esse padrão de cultura norte-americano foi espalhado pelo mundo e até os dias de hoje eles influenciam no modo de vestir, beber, comer, comprar e etc. Então, questão número 5, a pergunta é a seguinte: até 1944 não existiam crianças em Auschwitz, eram todas mortas a gás na chegada. Depois dessa data, começaram a chegar famílias inteiras de poloneses. Todos eles foram tatuados, inclusive os recém-nascidos. Então, o trecho acima se refere aos campos de concentração criados pelos nazistas entre 1930 e 1940, fenômeno que ficou conhecido como Holocausto. Explica o modo pelo qual a política do antissemitismo foi implementada na Alemanha nazista. Então, o nazismo adicionou uma dimensão política e outra econômica ao antissemitismo. Com o uso de propagandas, criou inúmeras mentiras para difamar o povo judeu e culpá-lo pelos problemas enfrentados na Alemanha, como a inflação e o desemprego. O antissemitismo tornou-se a política oficial do Estado em 1935, por meio das leis de Nuremberg. A questão número 6, a pergunta é a seguinte: em relação ao quadro Guernica, de Pablo Picasso, discorra sobre a potência política dessa obra e do movimento ao qual o pintor estava vinculado. Então, Pablo Picasso utiliza seu quadro como forma de denunciar os horrores do bombardeio efetuado pela Força Aérea Alemã na cidade de Guernica, na Espanha. Ao demonstrar a morte e o desespero das pessoas e dos animais que estavam no local, o quadro retrata um momento histórico da Guerra Civil e denuncia ao mundo o que estava acontecendo na Espanha. A obra faz parte do movimento cubista, uma das escolas pertencentes às vanguardas europeias, movimento artístico e cultural que ocorreu em vários lugares no início do século XX na Europa e estava diretamente relacionado ao contexto político e mundial de então. A questão número 7 e última dessa sessão de correção: a Guerra Civil Espanhola tem como uma de suas principais características a participação internacional. Explique com suas palavras essa participação, relacionando-a num contexto político do período entre guerras. A falange espanhola ela tinha um apoio da Alemanha nazista e da Itália fascista, que utilizaram o conflito como um ensaio, uma demonstração do seu poderio bélico, enquanto a Frente Popular tinha um apoio da União Soviética e das Brigadas Internacionais, grupo formado por voluntários de vários países que se uniram contra o fascismo.